Olá, garotada do Mestre Jesus, pessoal do nono ano, aqui é o professor Newton. Hoje nós vamos iniciar o nosso último capítulo, certo? Não sei se vai dar tempo da gente concluir, né? Semana que vem já são as aulas de revisão, mas como vocês sabem, creio que eu vou mandar aula de revisão para vocês na sexta-feira, daquele mesmo jeito, com os tópicos que vocês precisam ter um pouco mais de atenção sobre tudo que a gente estudou e tudo mais, certo? Então, enquanto isso, a gente vai adiantando para a gente não ficar atrasado também no conteúdo, certo? Nesse nosso capítulo 12, a gente sai do Brasil, né? Até então a gente estava estudando aí todo o cenário político brasileiro, desde lá da República Velha, né? Passando aí pela Era Vargas, passando pelos governos populistas, chegamos à ditadura militar. Agora nós saímos do Brasil e vamos estudar um processo que vai ocorrer lá na África e na Ásia. Processo que nós chamamos de descolonização, certo? Ou seja, esses continentes, lugares desses continentes que até então eram colônias, vão deixar de ser colônias. E aí, para abrir os estudos, o livro de vocês traz lá na página 59, tá? Os nossos estudos a gente vai ver da página 59 até a página 65, certo? Então aí no livro de vocês, na primeira imagem que vocês podem observar aí, é o do Gandhi, né? Para quem não conhece, esse camarada aí é uma figura ilustre, né, da história aí asiática, tá? No caso aí, você observando a imagem dele não parece, né, magrinho, já um senhor de idade, mas esse senhor aí, gente, ele vai liderar a resistência indiana aí contra os ingleses, contra essa grande potência que era a Inglaterra, e aí consegue a independência da Índia, né? Ele é considerado um exemplo porque ele vai usar métodos não convencionais, não violentos. Então ele consegue a independência da Índia sem promover atos de violência. E os seguidores dele também não eram adeptos da luta, da violência, da luta que eu digo luta armada, né? Eles queriam sua independência, queriam batalhar por ela, mas sem a utilização da violência, certo? Vamos lá, prosseguindo. Agora vamos falar sobre o contexto, né? A política internacional aí nesse período em relação à África e à Ásia. Gente, o contexto que a gente está trabalhando aqui é o contexto do século XIX, certo? Então a gente está vivendo aí o que a gente chamou de segunda revolução industrial. Você tem potências europeias se industrializando, né? E essas potências, como a gente viu lá na Primeira Guerra Mundial, essas potências vão começar um processo que a gente chama de corrida imperialista, né? Eles vão começar aí a partilhar a África, a Ásia e a Oceania. Isso porque, como eles estavam passando pelo processo de industrialização, eles estavam buscando aí matérias-primas, eles estavam buscando mercados consumidores. Se você tem um negócio, quanto maior for o seu mercado consumidor, mais você vende. E quanto mais você vende, mais lucro você tem, certo? Só que o que acontece? Você sabe que essa corrida imperialista vai levar essas potências à Primeira Guerra Mundial, né? Elas saem da Primeira Guerra Mundial, então, enfraquecidas. Depois elas entram na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Ou seja, depois dessas duas guerras mundiais, as potências se enfraquecem e se enfraquecem muito. E é nesse momento aí, né, de enfraquecimento das potências, nesse momento que elas estão buscando se reconstruir, buscando organizar sua economia, estão tentando aí solucionar a crise proveniente do envolvimento nas guerras, né, elas meio que deixam de vigiar as colônias na África e na Ásia. E aí é nesse momento que a gente tem, né, essas colônias começando, na verdade a gente tem começando a se intensificar esse questionamento
essa vontade de independência dentro das colônias. Então esse é um momento muito propício depois da Segunda Guerra Mundial, porque os países imperialistas agora têm muita coisa para estar esquentando a cabeça e acabam deixando de lado o domínio dessas colônias. A gente também vai ter um movimento aí, né, fora do continente africano, fora do continente asiático, que vai defender a ideia do pan-africanismo. O que seria aí esse pan-africanismo, gente? O pan-africanismo era um movimento, né, de cunho social, político, que tinha a ideia aí de promover o negro na sociedade estadunidense, né? Então o movimento começa lá nos Estados Unidos. O movimento defendia o fim aí da colonização africana, o progresso social e político da África, e a ideia de pan-africanismo propunha a união dos indivíduos africanos, né? Ou seja, aqueles indivíduos que foram escravizados, foram levados para outras regiões, os seus descendentes e tudo mais, que pelas diásporas africanas estavam espalhados pelo mundo, né? Então, meio que é uma ideia de união dos povos africanos, certo? Então, a gente percebe que existe esse pensamento de independência não só internamente no continente africano, mas também tem movimentos externos que também visam lutar por essa independência, pela independência desses países, tá? Então, você tem, como eu disse, né, um enfraquecimento aí das metrópoles. Por outro lado, você tem o fortalecimento das colônias. Outra coisa que é marcante também nesse período, né, é que a gente não pode esquecer também, é dos próprios indivíduos africanos aí se organizando e se articulando para conseguir sua liberdade. Então a gente não vai imaginar que a independência africana ocorreu só porque tinham movimentos externos, porque os países imperialistas estavam enfraquecidos. Você também tem um movimento interno muito forte, um movimento de conscientização, um movimento que aflorece aí a ideia de identidade nacionalista dentro da própria África, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, é importante a gente entender também um contexto histórico. A gente entra aí no período da Guerra Fria, né? Então, de um lado você tinha os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, e essas duas potências também vão começar a apoiar a independência, né? A emancipação aí dessas colônias. Isso porque, gente, não porque, mais uma vez, eles não vão apoiar porque eles são bonzinhos, porque não. Eles vão apoiar porque eles sabem que eles podem exercer influência sobre essas regiões. Lembra que a Guerra Fria, ela é uma disputa por influência, né? Por áreas de influência. Então, esses países, essas potências, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, na verdade, visavam a independência desses países na África e na Ásia para ver se eles poderiam influenciar esses países, certo? Aqui eu botei para vocês uma charge onde vocês têm os representantes dos países. Aí vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passe um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa, com lagos e montanhas. E aí você tem aqui também a divisão da África por cores, cada cor representando uma potência imperialista, a dominação de uma potência imperialista. Passando para o próximo slide, Conferência de Bandung. O que foi a Conferência de Bandung? Gente, esse processo aí de descolonização, ele foi marcado aí pela busca de autonomia política desses países. Esses países já eram colonizados, então eles queriam ter autonomia política. Então, em 1955, na Indonésia, ocorre a Conferência de Bandung. Nesse evento aí, nós vamos ter a participação de 29 países aí, emancipados, né, da Ásia e da África. O objetivo aí principal foi declarar que esses países que estavam ali reunidos, esses 29 países, eles não queriam se alinhar nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética. Eles queriam independência, autonomia
e ponto. Eles não queriam se libertar das suas antigas metrópoles para cair sob a influência da União Soviética e dos Estados Unidos, certo? Então o objetivo deles era dizer, olha, a gente não está afim, a gente não vai se alinhar nem com um lado, nem com o outro, certo? Então eles não estavam dispostos aí a fazer alianças, eles queriam permanecer independentes. Como esses países não se alinhavam nem do lado socialista nem do lado capitalista, essas nações, essas 29 nações aí passaram a ser classificadas como integrantes do terceiro mundo, porque na época se chamava primeiro mundo se referindo aos Estados Unidos, aos países capitalistas, se falava segundo mundo se referindo aos países socialistas, então ficou para os 29 países da Conferência de Bandung a ideia aí de terceiro mundo, né? Países que, ou também vocês podem encontrar em alguns livros ou algumas explicações de professores aparecendo como países não alinhados, ou seja, eles não estavam alinhados nem com a União Soviética nem com os Estados Unidos, tá? Gente, esse processo de descolonização aí da África e da Ásia, ele não ocorreu da mesma forma em todos os países. Assim como a colonização ela foi diferente, a descolonização também foi. Então você vai ter em alguns países, por exemplo, a própria metrópole, com todos aqueles problemas para resolver, vai preferir aí ceder a independência para o país, né? Já vamos ter outros onde a gente vai ter lutas, conflitos, guerras civis, batalhas sangrentas para conseguir essa independência. Então cada caso vai ser um caso. Nós vamos ver alguns desses casos específicos, como é o caso da Ásia quando a gente falar da China ainda na aula de hoje, certo? Então cada caso foi um caso de independência. Nós não vamos ver os 29, nós vamos ver aqueles que para o mundo atual tem uma maior interferência, certo? Descolonização da Ásia. Gente, os territórios asiáticos eles tinham sido ocupados aí pelas potências europeias e vinham sendo ocupados desde lá do século XIX. Quando acontece a Segunda Guerra Mundial, o Japão, né, que é um integrante aí do eixo, está lutando ao lado da Alemanha, ao lado da Itália, o Japão começa o seu processo expansionista na Ásia. E ele vai começar a invadir colônias que pertenciam aos seus inimigos, ou seja, colônias da França, colônias da Inglaterra. Então a Ásia já era dominada por essas potências. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, o Japão passa a roubar colônias que eram das potências inimigas, né? Quando o conflito acaba, lá em 1945, tanto o Japão quanto os inimigos que ele roubou as colônias estavam enfraquecidos economicamente, militarmente. O Japão, então, depois da Segunda Guerra Mundial, sofreu com 2 bombas atômicas, não tinha como segurar essas regiões sob os seus domínios, e aí é nesse momento que as colônias vão promover, as colônias na Ásia começam a promover o movimento da descolonização do continente. Tá? Esse processo aí durou mais de 10 anos. E digamos assim, um desses países que mais se destacou nessa história foi a China. Geralmente, quando um país ele passa muito tempo como colonizado, quando ocorre o processo de descolonização, a gente tem o conflito entre os grupos políticos que queriam dominar essa nova política. Pensa, a China era colonizada, então ela não tinha uma autonomia política. No momento em que passa pelo processo de descolonização, a gente tem aí grupos políticos com ideologias diferentes, começando a entrar em conflito para ver quem é que vai governar, quem é que vai participar diretamente dessa nova política, quem vai dar as regras aí para o desenvolvimento da nação e tudo mais. Então, na China, nós vamos ter isso muito forte, essa disputa por ideologia política, né? A China sempre foi muito cobiçada pelas potências imperialistas e tudo mais, sempre esteve presente, muito presente no comércio ali da região asiática, né? Então, após a proclamação da República, que acontece em 1911, o primeiro presidente aí a assumir a presidência chinesa foi o Sun Yat-sen.
Ele foi o fundador do Partido Nacional, que a gente chama de Kuomintang, tá? Kuomintang. Quando a gente chega na década de 20, né, praticamente 9 anos depois, aparece um grupo de oposição ao Kuomintang. Esse grupo de oposição era o PCC, o Partido Comunista Chinês. Então nós começamos a ter aí o conflito entre o Partido Nacional, o Kuomintang, e o PCC, o Partido Comunista Chinês, certo? Então começa aí organizando as ideias na sua mente. Em 1927, a liderança aí do Kuomintang, ela vai começar a perseguir os integrantes do Partido Comunista Chinês. O pessoal do Partido Comunista Chinês então foge, vai se refugiar, vai para a zona rural. Lá na zona rural eles passam a organizar o que seria uma luta revolucionária dos camponeses, certo? Então o governo aí está sendo liderado pelos Kuomintang, o Partido Comunista foi perseguido, fugiu, o Partido Comunista Chinês, né? Fugiu e agora está vivendo lá no meio rural, certo? Nesse período se destaca um dos líderes aí do Partido Comunista Chinês, o Mao Tse-tung, meio difícil de falar, né? O Mao Tse-tung, na verdade, Mao Tse-tung. Ele ganha destaque, né? Inclusive ele vai promover o que foi chamado de longa marcha, né? Uma caminhada aí de mais de 9.000 quilômetros pelo interior da China durante aí mais ou menos 3 anos. E aí nessa caminhada dele ele vai conseguindo adeptos para a causa, para a luta que ele queria, certo? A luta aí, gente, entre o Kuomintang e o PCC, ela teve que ser interrompida na Segunda Guerra Mundial por causa da invasão do Japão, né? O Japão invade aí o leste da China e aí, por incrível que pareça, esses dois partidos, até então inimigos, rivais, eles vão se unir para poder lutar contra o adversário maior, que no caso era o Japão. Então você tem o Kuomintang se unindo ao PCC, né? Algo até então inesperado, tá? E eles vão conseguir expulsar os japoneses, isso em 1945. Quando eles expulsam os japoneses em 1945, aí eles já derrotaram o inimigo maior, então eles vão voltar a se enfrentar. Só que aí, gente, o Partido Comunista Chinês já contava com um grande apoio popular, um grande apoio de operários, um grande apoio de camponeses, e assim o Partido Comunista Chinês consegue a vitória sobre os nacionais, tá? Consegue a vitória aí no caso depois de um embate, de uma guerra civil, isso em 1949, certo? Então o Partido Comunista Chinês coloca aí fim ao antigo regime aí da República, né? E vai proclamar o que a gente chama de República Popular da China. Essa República Popular da China vai ter como primeiro presidente o Mao Tse-tung, que é esse camarada que está aí. E aí, como ele era de ideologia ligada ao comunismo e tudo mais, ele vai tomar as medidas, né, para que a China se tornasse um país comunista. Então, vai para implantar o comunismo, né, uma sociedade comunista. Ele vai primeiro expulsar os estrangeiros do país, vai confiscar fábricas, vai estatizar essas fábricas, transformar fábricas privadas em fábricas estatais, fábricas do governo, promove aí uma ampla reforma agrária, acaba com os privilégios sociais, só que ao mesmo tempo é um governo que vai perseguir os opositores, vai prender os opositores, vai assassinar, vai sumir com pessoas, vai torturar os opositores, certo? Até aquele momento o Mao Tse-tung contava aí com apoio, com ajuda do grande líder dos países comunistas, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, vai se ter um conflito aí ideológico entre os dois governos, o governo da China e o governo da União Soviética. A União Soviética promovia aí um governo, digamos assim, de aceitação com relação aos capitalistas, aos Estados Unidos, né? Existia um acordo de não agressão mútua entre a União Soviética
e os Estados Unidos. Já a China já tinha uma ideia mais agressiva, uma ideia mais radical de implantação aí do comunismo em outras regiões. Então essa divergência de pensamentos vai fazer com que a União Soviética deixe de apoiar aí a China, e aí eles acabam rompendo suas relações, né? E aí o Mao Tse-tung ele vai tentar desenvolver o socialismo dentro da China de conformidade com a ideologia dele, separado da ideologia da União Soviética, tá? Quando a gente chega ali por 1958, o governo chinês ele vai anunciar uma política econômica, era um grande plano, né, chamado Grande Salto em Frente. Esse plano aí visava uma aceleração do crescimento da economia e da industrialização. Como ele faria isso? Ele queria aumentar a produção de alimento para sanar a fome da população chinesa e o restante pudesse comercializar. Só que deu errado, gente. Foi um fracasso, tá? A população atendeu ao chamado, produziu em grande escala, porém não tinham estradas para escoar essa produção e acabou que muitas toneladas de alimento acabaram apodrecendo no próprio campo. Isso vai matar milhões de chineses, tá? Milhões de chineses vão morrer de fome. Por isso que o plano dele é considerado aí um verdadeiro fracasso. Para completar a ideia, o Mao Tse-tung ele atribui aí o fracasso do plano aos trabalhadores. Segundo eles, tinham feito corpo mole, estavam corrompidos pela ideologia capitalista, ou seja, não assumiu a responsabilidade pelo que havia ocorrido, certo? Quando a gente chega em 1969, Mao Tse-tung ele passa a adotar uma política moderada, ele reata alguns contatos com o Ocidente. Em 1971 a China vai ser admitida aí na Organização das Nações Unidas, na ONU, e após a morte dele, em 76 quem assume é Deng Xiaoping. Ele vai dar início a uma abertura econômica, vai admitir investimentos estrangeiros, vai incentivar a competição, o lucro e até mesmo o consumismo. Ou seja, é como se a China viesse aí a se abrir para o capitalismo, certo? O problema é que essa abertura econômica ela não foi acompanhada de uma abertura política, tá? Ou seja, continuou a perseguição à oposição, crimes contra a liberdade de expressão, crimes contra os direitos humanos, tudo isso era frequente e até hoje é desse jeito, tá? Queridos, isso era o que tínhamos para conversar hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido alguma coisa, mandem mensagem, pergunta, que eu responderei assim que necessário. Exercício, páginas 60 e 65. Fique com Deus e até a próxima.